Quem diria que isto aqui é uma arma? Eu não estou falando desse livro especificamente, eu estou falando de livros no geral. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui para vocês, para fazer pensar e vai doer, tá? É esse o nosso propósito aqui. Vamos lá. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma reportagem que a Deutsche Welle fez no programa dela Camarote 21, falando sobre liberdade de expressão e escritores. Como vocês são da nossa Academia de Neurônios, estão focados em pensar, em aprender a pensar por si mesmos, eu achei importante trazer essa informação aqui para vocês. Pois muito bem, vamos lá. Segundo essa reportagem que eles fizeram, de acordo com uma instituição chamada PEN, que cuida de escritores que eles estão sendo perseguidos pelos países de onde eles vieram. Segundo essa PEN, existem aproximadamente 800 escritores que estão impossibilitados de voltar para seus países, e alguns deles, inclusive, têm que morar meio que escondidos mesmo. Tem um ucraniano não, ele é russo, ele chama Dmitry Glukovsky, que teve que sair do país e se esconder em algum lugar que ninguém sabe, porque ele está sendo perseguido pelo governo russo porque ele escreve livros. Ideias. Quem poderia imaginar que ideias seria uma coisa perigosa? Mas quem poderia imaginar, não é mesmo? Eu vou trazer algumas frases aqui desses escritores para ver se vocês se inspiram. Segundo eles, que é o que eles levantam ali na reportagem, o problema é que a escrita e, obviamente, a leitura dos livros, eles acabam promovendo um exercício mental, que é o que eu sempre falo aqui. E a pessoa vai criando critérios, vai sendo mais crítica em relação a eles mesmos, a nós, né, mesmos, e ao mundo ao redor. E governos estão no pacote. E aí tem governos que não ficam muito felizes e costumam ser desagradáveis, vamos colocar assim. Muitos desses escritores que estão na condição de exilados, eles acabam tendo que fugir do país e deixar tudo para trás, perdem seus bens, inclusive seus bens que ficaram para trás são confiscados pelo governo. Ou seja, literalmente você vai com uma mão na frente e outra atrás. É uma situação bastante desagradável, pelo menos na minha opinião. E eu já aproveito para jogar uma outra bomba aí para vocês se virarem. Porque da mesma forma que governantes não gostam de críticas, nós também não. E será que nós também não devemos aprender a aceitar críticas de fora, fazer autocríticas, e isso poderia, num movimento de dentro para fora, se expandindo e tornando o mundo um local mais livre e mais tolerante, com opiniões. Pense nisso, mastiguem aí, façam uns abdominais com seus neurônios e depois me falem. Dentre os casos que foi comentado ali na reportagem, o mais famoso, o mais emblemático é o de Salman Rushdie, que ele em 1988 e ele publicou os versos satânicos, que na verdade não tinha nada de satânico, era uma peça de crítica, mas era uma crítica. Mas infelizmente para ele, muitas pessoas não gostaram dessa ideia de fazer a tal da paródia e levaram muito a sério.
O que é interessante, né? Ele está brincando, assim, brincando, ele o livro, inclusive, ele está cadastrado como um realismo fantástico. É um romance de realismo fantástico. Quer dizer, sabe, algo que não é real, não está nem próximo da realidade. Ele não está tentando ser um historiador, contar uma biografia, nada disso. Era realmente a imaginação dele. E não foi aceito. E muitas pessoas começaram a persegui-lo, realmente persegui-lo, ameaçá-lo fisicamente, tentaram as vias de fato, né? Sabe? Esse mau hábito que as pessoas têm, assim. Enfim. E ele teve que, num ponto da vida dele, se esconder, viver sob tutela da polícia britânica, e vivia assim, mudando de casas constantemente. Às vezes não passava uma semana no mesmo endereço. Vamos fazer nosso bom e velho exercício de empatia aqui. Como é que você se sentiria se do nada tivesse que abandonar sua casa, às vezes até mesmo deixar seu pai, sua mãe, sua família para trás e viver mudando de endereço? Você não consegue manter seus laços de amizade ou rotina. Imagina, todo mundo reclama da rotina, a rotina é chata, etc. Mas vai viver uma vida sem rotina, onde você sequer sabe onde vai dormir essa noite. Olha que transtorno na vida de uma pessoa por causa de um livro, gente. Pensa nisso, sabe? Pega isso, cai na real. E eu não estou falando que isso aconteceu por um mês, não, foram anos que ele viveu desse jeito. Não tenho a quantidade de anos aqui para falar para vocês, mas foi bastante tempo. Quando finalmente ele resolveu voltar à vida normal, continuou publicando, escrevendo, etc., fazendo palestras, ele sempre foi um grande defensor da liberdade de expressão, então ele fala, porque ele ainda está vivo, ele fala muito sobre isso. E um belo dia ele estava se preparando para fazer mais uma palestra e foi um rapaz que estava acreditando naquela conversa lá, gente, 1988, mais de 20 anos, 30 anos atrás. E esse rapaz, acreditando naquela conversa lá de trás, foi e atacou o Salman Rushdie, mas atacou mesmo a ponto dele quase perder a vida. Sorte que estava num lugar que ele foi socorrido super rápido, inclusive saiu de helicóptero para o hospital e fez várias cirurgias. Conseguiu se restabelecer. Infelizmente, ele perdeu a vista de um olho, mas isso não fez ele parar. Ele continua dando essas palestras e falando sobre liberdade. É interessante, porque quando a gente pensa em luta, combate, a gente já imagina, né, pessoas fortonas, aquelas coisas que a gente vê em filmes, né, de ação, armas de fogo, ou espadas, né? Enfim, armas, coisas que literalmente vão te matar. E aqui eu estou trazendo para vocês o que foi levantado ali pela reportagem, o perigo das ideias e dos livros. E quando essas pessoas que ainda estão vivas e ainda estão falando sobre o sofrimento dos povos, da onde elas vieram, ou de ideias. Aí eu lembrei a história de Stella Nyanzi, que é uma escritora de Uganda. A história dela é muito interessante, porque ela era uma poetisa e ela fala sobre a raiva que ela fala lá na reportagem da Deutsche Welle, sobre a raiva que ela sentia de ver o povo dela oprimido pelo ditador lá, e como o povo estava sofrendo e como ela não podia fazer nada e como eles viviam mal, e ela só sentia raiva.
E através da poesia, ela começou a tirar tudo aquilo de dentro dela. E você vê como ela é uma pessoa mais bem resolvida, ela é uma pessoa alegre. É engraçado isso. Vindo de um lugar tão sufocante e veio de um lugar assim que a liberdade não existe até hoje. E que há tropas andando nas ruas e o cara pode invocar com você e você já era, sabe? Esse tipo de realidade que para nós aqui no Brasil é um negócio assim, até para muitos de nós aqui no Brasil isso parece coisa de filme. Para ela era uma realidade. E o mais interessante é que tudo começou porque ela escreveu alguma coisa no Facebook e xingando o líder lá. Não é exatamente essa palavra, gente, mas é tipo babaca. Falando, ele é um babaca. E ela foi presa por causa disso. Começou a ser perseguida. Cara, é só uma palavra. Como assim? Que falta de a elasticidade emocional dessas pessoas, né? Elas levam as coisas muito a ferro e fogo. Pega leve aí, gente. Enfim, ela foi presa, lógico, ela começou a se expressar, ela tinha uma vida cultural, ela era uma ativista, então, sim, era mais ou menos conhecida, começou a publicar certas coisas, fazendo críticas, não foi bem recebida, né? E aí ela começou a ser presa e a família dela a ser perseguida. De uma forma tal que chegaram para ela e falaram, olha, é bom você sair do país, porque senão a coisa vai ficar cada vez pior. Principalmente para as mulheres também, é um pouquinho mais grave a situação. Mas hoje ela continua falando e expondo e criticando e contando para o mundo o que acontece lá desse outro lado, né? Lá no país dela, que é Uganda. E isso é interessante também para a gente pensar um pouco aqui na nossa academia de neurônios. Essas pessoas aí que eu estou conversando sobre elas, tudo bem, são intelectuais, são pessoas às vezes da academia ou ativistas, né, de ONGs, de instituições. Portanto, elas tinham um holofote, davam entrevistas em rádio, televisão, etc. Mas nós aqui, réis mortais, também temos o nosso papel de influenciadores. Hoje em dia, então, com a própria internet, isso realmente ampliou. Um dos entrevistados, um dos autores ali que também está fugido, todo esse drama, né? Ele fala que atualmente com a internet, os governos não conseguem mais fazer a mesma pressão que eles faziam no passado, porque você não precisa necessariamente publicar um livro para ter as suas ideias ser divulgadas para o mundo. Veja aqui esse vídeo, por exemplo. Está publicado e vai para qualquer canto do mundo. Uma pessoa do outro lado lá pode estar assistindo. E a gente tem hoje um poder muito maior individualmente do que tínhamos há, 30 anos atrás. Não faz muito tempo, certo? E também a responsabilidade, isso vamos pensar um pouco. A responsabilidade nossa com as nossas palavras, porque, como eu falei, na internet está fácil, todo mundo pode colocar e publicar suas ideias em páginas de governos, de celebridades, de quem vocês quiserem. Mas o que a gente está publicando ali? Emoji de vômito? É bem quinta série isso, né? Vale a pena? É assim que você vai querer ser lembrado lá no futuro como o maior publicador de emoji de vômito? Sério? Enfim, vamos pensar melhor sobre isso. Outra coisa também,
O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês o quanto é importante para você ter opinião própria, para você ter o seu próprio sistema de critérios e de crenças, enfim, para você se formar intelectualmente. Você não precisa necessariamente estar numa academia de letras ou numa instituição. Você pode hoje também fazer isso sozinho ou com um grupo pequeno de pessoas. É interessante, a minha contribuição aqui nesse rolê vai ser falar sobre como, na minha opinião, se constrói um conceito pessoal sobre algo. Vocês podem pegar um autor aqui, A, e um autor aqui, B. Esses dois vão falar coisas opostas, mas eles não estão nem totalmente certos e nem totalmente errados. Aqui há coisas úteis e aqui há coisas úteis e inúteis também. O nosso trabalho, quando a gente lê, é tentar filtrar o que realmente pode ser ou não usável para a nossa vida e para a sociedade. Não é algo que você faça no primeiro ou no segundo livro. Você tem que ir construindo o hábito de ler e aí você vai reconhecendo melhor as ideias e vai podendo fazer uma triagem mais rápida. Exatamente como que acontece quando você vai fazer um exercício físico ou participar, ou assim, ter um planejamento de participar de uma maratona. Você no começo, correr 500 metros é praticamente um infarto. E você não consegue, pode reparar isso, os sedentários de plantão, vocês não conseguem sequer pensar, porque estão tão cansados que todo o sangue está indo para a circulação. Mas, conforme vocês vão treinando, vão fazendo isso diariamente ou toda semana, o corpo se acostuma ao exercício e aí daqui a pouco vocês estão aí correndo 5, 10 quilômetros, ouvindo um podcast, conversando, fazendo mais que uma atividade, porque vocês estão se habituando. Eu estou tentando, fazer o link dessas duas situações para ver se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Existem bilhões de ideias flutuando por aí nas páginas dos livros. Não necessariamente todas elas são boas. Por isso que é importante, quando você lê, não é só pegar as palavras e ir correndo na frente dos olhos. É parar e tentar voltar para trás, entender a mensagem ali e aí fazer um julgamento. Isso daí vale a pena? Eu viveria desse jeito? Essa pessoa tem razão no que ela está propondo? Isso é viável? O mediador desse mundo de ideias correndo soltas é justamente as perguntas e o nosso ceticismo, sabe? Não é porque o cara falou que é verdade absoluta. Não é para a gente abraçar correndo a primeira coisa que é proposta para nós e defender alucinadamente. O que às vezes parece bom pode ser mal, o que parece mal pode ser bom. Essa, inclusive, é a função da arte, sabe? Girar as situações de forma que a gente assuste e pense, nossa, aquilo ali eu achava que era legal, mas agora estou vendo que talvez não seja tão legal assim. E esse incômodo, no começo eu acho que vai ser desagradável para vocês. Eu acho que vocês vão até ficar meio viciadinhos nisso, sabia? Esse é o nosso exercício aqui da Academia de Neurônios. Propor para vocês esse desconforto inicial que aos poucos aí vai acabar se tornando uma prática que vocês vão curtir. Assim espero, né? E baseado em tudo isso que a gente falou aqui hoje, agora que eu estou segurando esse livro aqui,
Vocês já estão achando mais perigosa? Sim? Não? Muito obrigada por vocês terem aguentado e ficado até o final desse vídeo. Se vocês puderem, dar aqui um joinha para nós, se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima!